Primeiro, bom dia, Pedro. O tema hoje, Pedro, que a gente vai discutir aqui no Momento das Promessas é aquela questão que é o imbróglio que está em relação à questão previdenciária dos militares estaduais. A gente tem muitos militares que nos acompanham, devem ter ouvido falar dessa situação. E está um imbróglio que o governo do estado decidiu uma coisa, o STF agora decidiu outra. Bom dia, Pedro. Nos explique melhor o que está acontecendo em relação a esse assunto. Bom dia, Roberto Barros. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes do Contraponto e da Rádio 1200 AM. O que está acontecendo com a previdência dos militares é um problema com o militar inativo e a pensionista. O governo federal, no ano passado, de 2019, ele discutiu a previdência dos militares. Porque, para quem não sabe, o militar federal, até o ano passado, 2019, ele não contribuía para a previdência. Durante todo esse tempo que o Brasil existe, o militar federal, Exército, Marinha Aeronáutica, contribuía para um fundo de pensão, um montepio, uma espécie de... parecido com previdência, só que com valores muito ínfimos, que não dava para sustentar a previdência do militar propriamente dito. Nessa discussão, alegando que fariam, pelo fato do militar não ter aquelas garantias que o seletista tem, fundo de garantia, enfim, um monte de benefícios, que o seletista tem. Então inventaram que fariam uma compensação para que pudesse, então, valer a pena o militar inativo e pensionista contribuir com a Previdência. Ocorre que só veio o fel, não veio o mel. O governo taxou, mandou descontar 9,5% de todos os inativos e pensionistas que já haviam contribuído muito além, porque geralmente o militar ele contribui algo a mais do que um trabalhador comum, porque o militar sempre, na ânsia de uma promoção a mais, em via de regra, ele permanece mais tempo na ativa, contribuindo, do que essa perspectiva de ir logo para a reserva, ou se aposentar. E aí acontece que essa lei entrou em vigor a nível federal e os governos esqueceram de um detalhe importante que está prescrito na Constituição como causa pétrea, que é o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, ou seja, o militar que foi para a inatividade, naquele período em que a lei não estava em vigor, não deveria ser afetado. E se fosse, com base no artigo 40, parágrafo 18 da própria Constituição, somente iria contribuir sobre o que excedesse o teto previdenciário. O teto hoje é R$ 6.101 e alguns centavinhos. Então, somente o que ultrapassasse isso é que deveria ser descontado a previdência, não sobre o total, sobre a remuneração total. E daí, então, a gente entrou com muitas ações judiciais. As promessas começou esse debate ainda em maio do ano passado, no período da pandemia, discutimos isso por videoconferência, concluímos a petição, demos entrada na Justiça no mês de junho e começou a sair os resultados, A Justiça comandou suspender o desconto da Previdência. O Estado inconformado, o Estado do Ceará, inconformado em perder essa fatia de recursos indevidos, entrou com o que se chama de suspensão de segurança, um tipo de ação em que quando alguém está conquistando um direito na justiça, a outra parte entra com pedido de suspensão de segurança. E aí o ministro Fux, agora recente, na semana passada, não acatou o pedido do Estado do Ceará. Ele entende também, assim como a gente, que os militares inativos e as pensionistas que já estavam na inatividade quando a lei entrou em vigor, em novembro de 2019, não podem ser afetados ou alcançados ou atingidos por essa lei que
vem descontando dos aposentados aí da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, que a gente chama de reserva remunerada, e reforma essa Previdência. Então a gente está, amanhã, a Aspramess estará se reunindo com seu corpo jurídico, também por videoconferência, em respeito às orientações sanitárias. A gente não tem um ambiente para colocar 11 advogados e mais a presidência da Aspramess. Então a gente optou por fazer o debate por videoconferência. Amanhã às 15 horas a gente vai estar discutindo isso para saber como é que isso pode melhorar o alcance para aqueles que não tiveram o benefício dessa decisão do ministro do STF, porque a justiça ela não acolhe aos que dormem. Então aqueles que não deram entrada nesse primeiro momento não podem buscar se beneficiar dessa suspensão, porque ele não está no rol dos processos que foram ingressados nesse período. Então, Pedro, quer dizer que os associados, os policiais que não deram entrada da reserva, eles continuam sendo descontados normalmente? Sim, porque eles não são enxergados pela justiça, eles não demandaram na justiça, então eles não podem, nesse momento, ser beneficiados. Mas essa reunião de amanhã é exatamente para isso, para a gente poder ver como é que a gente pode, de alguma forma, elaborar algum tipo de ação que possa, essa decisão do STF, já que foi reconhecido que não deve ser descontado do inativo o desconto previdenciário, porque ele já contribuiu os anos que eram necessários, senão não estaria na inatividade. E aí a gente vai ver como é que a gente consegue estender esse benefício a todos os associados das Aspramess. Então, recomenda-se que todos os associados das Aspramess que estão sendo descontados procurem o setor jurídico para fazer essa questão desse processo, né? Pois é. A gente vem desde junho do ano passado fazendo esse chamamento no nosso site. Se alguém agora quiser dar um flagrante na minha informação, é só agora entrar no site das Aspramess, procurar as notícias do mês de maio e junho do ano passado, que vai ver que nós fizemos o chamamento do associado para entrar com as ações para suspender o desconto previdenciário. Eu falo site, mas também foi divulgado no Instagram e no Facebook. Então, houve uma divulgação ampla para que os colegas não fossem taxados com esses 350, 400, 500, tem até colega que está descontando R$600 de previdência, quando não deveria estar fazendo esse desconto. Ok. Queria agradecer, Pedro, pela participação hoje aqui no programa Contraponto, Momento Aspramess, e até a próxima quarta aí com todos os nossos ouvintes aqui do Contraponto. Se Deus assim permitir. E espero que na próxima quarta a gente tenha, no que tange essa história de previdência de inativo, as melhores notícias possíveis para que a gente possa dar um acalento aos colegas que tanto já contribuíram para a Previdência e agora no momento em que chega todas as patologias da idade, que chega também a necessidade de uma melhor alimentação e a moradia num local mais seguro, tendo em vista que não é mais recomendado morar em comunidades, aí o governo vem e tira uma fatia dessa remuneração tão sofrida do colega inativo e também da pensionista que perdeu, muitas vezes, o marido no combate. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um abraço. Um abraço, então, ao Pequeiroz, presidente da Aspramess, que às quartas-feiras participa do Contraponto no Momento Aspramess. Lembrando que esta participação do Pequeiroz vira um podcast que é distribuído na imprensa, distribuído para os filiados da Aspramess, enfim, transparência acima de tudo lá na Aspramess.